Muito bom, grande E aí, João. Otávio? Beleza, meu amigo? Tudo Beleza? bem? Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Fico feliz pelo convite da Next Coworking. Muito feliz de participar dessa live aí com vocês. O prazer é nosso, João. Como que tá o áudio? Tá legal? Tá Tá bacana, bacana? tá ótimo. Legal. O Hélio acabou de entrar também ali, grande amigo nosso, advogado, jornalista, participando com a gente. Bom, para quem não conhece, o convidado de hoje, dessa terça-feira, da nossa super live, é o João Carlos. Ele é Master Coach, empreendedor, empresário, ele manja tudo de perfil comportamental e hoje ele vai praticamente dar uma aula para a gente sobre esse assunto. Uma aula muito importante, inclusive, para você que é empreendedor, que é empresário, que tem o seu negócio, saber identificar qual o seu perfil é fundamental para deslanchar mesmo o seu negócio. O título da nossa live, inclusive, era o perfil comportamental. Era não, né? O perfil comportamental do empreendedor de sucesso. Já adiantando, são 4 perfis. Depois o João vai explicar certinho cada um deles, né? E você vai identificar qual é o seu e como aproveitar melhor o seu perfil no que você faz, beleza? Bom, então assim, sem mais delongas, porque o assunto é bacana, vai ter muita coisa para a gente falar. João, mais uma vez, seja bem-vindo e para quem não conhece, se apresenta aí para o pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Otávio. Eu sou o João Carlos, sou fundador da empresa New Coach, que é um instituto de desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje nós atuamos na área do desenvolvimento, trabalhando com análise de perfil e mapeamento de perfis comportamentais. Essa é a porta de entrada para a área de perfil comportamental, né, Otávio? A porta de entrada para o desenvolvimento humano, porque acaba ficando mais fácil quando você mapeia o comportamento humano, você consegue ter mais assertividade no trabalho, no tratamento do plano de desenvolvimento das pessoas. Legal, isso é muito importante mesmo, esse mapeamento, né? Como se fosse o caminho mesmo para a mina, né? Para o tesouro, né? Que descobrindo, sabendo por onde está, o caminho que você está pisando, né? Fica tudo mais fácil. João, uma coisa que a gente tem sempre tem que ter em mente, né? Quando a gente fala de perfil comportamental. Primeira coisa que vem em mente, qual é o meu perfil? Né? Então, eu Sim. queria assim, que você falasse para a gente quais são os tipos de perfis, né? E como que você faz esse mapeamento, como que o empreendedor pode se identificar. Ok. Otávio, quando nós falamos em perfil comportamental, nós estamos falando de temperamento humano. Existe uma grande diferença aí entre caráter, temperamento e personalidade. Então, muitas pessoas acabam confundindo isso, né? Quando se fala, nossa, vamos trabalhar com perfil comportamental, nós estamos entendendo a personalidade do indivíduo. E não é bem por aí o caminho, né? Na realidade, quando nós falamos aí sobre perfil comportamental, nós estamos falando especificamente sobre o temperamento das pessoas. Aí também existe uma outra coisa que normalmente não é falado nas escolas, que o temperamento, cada pessoa tem um diferente. O perfil comportamental existe um, cada pessoa tem um. E na realidade é diferente. O que acontece é que todos nós temos aí 4 perfis comportamentais dentro de nós. Mas por que difere tanto? Porque na realidade cada um de nós tem um perfil predominante, ou 2 ou 3 perfis, ou que estejam ali os 4 perfis equalizados, dizendo aí que nós temos uma facilidade muito grande de transitar entre as competências e habilidades desses 4 perfis comportamentais. Então, o perfil comportamental ele é isso. Ele se trata do temperamento humano e da forma com que essa pessoa ela atua, como ela se comporta. São comportamentos previsíveis
que podem ser analisados através de um mapeamento de perfil comportamental. Como é feito? Nós utilizamos uma ferramenta, o Assessment Profiler, que nós utilizamos aqui na New Code, para fazer análise e mapeamento de perfil comportamental. Existem outras ferramentas que é utilizadas, por exemplo, Coaching Assessment, Fideline, Assessment Profiler, que é o que nós utilizamos, que na realidade só muda o nome. A ferramenta é a mesma ferramenta. Muda o nome por quê? Porque são franquias, né, Otávio? São franquias que são utilizadas pelas empresas, as empresas contratam essa franquia e depois disso elas utilizam esse mapeamento e colocam o nome que faz mais sentido para elas. Uhum. Legal. Você falou que as pessoas confundem, talvez, temperamento, caráter e personalidade, né? Isso. Comportamental. É que assim, eu penso que é uma linha tênue, assim, que difere uma da outra. Como seria? Olha só, o temperamento é aquilo que nasce com a pessoa. Você já viu lá, por exemplo, quando nasce um bebê, você já sabe se aquele neném ele é mais nervoso, ou se ele é mais alegre, ou se ele é mais melancólico. Então, o temperamento é isso. O caráter ele é construído conforme a pessoa vai se desenvolvendo. O caráter, não é todo mundo que enxerga na gente. Você não consegue mapear o caráter. Uma pessoa, para conhecer o seu caráter, ela tem que estar convivendo com você constantemente. É aquela pessoa que te conhece dentro da sua intimidade. Ela realmente conhece quem é você, como você atua como ser humano, qual a tua moral, qual o teu caráter, ok? E a personalidade é aquilo que nós mostramos para a sociedade. É mais ou menos aquela frase que eu gosto muito. Você só conhece das pessoas aquilo que ela deixa você conhecer. E isso é o quê? É a personalidade. Por isso que a personalidade ela é simbolizada pelas duas máscaras do teatro de antigamente, porque a personalidade ela é exatamente isso, é aquilo que você deixa as pessoas ver, é a máscara que você veste quando você está se apresentando para a comunidade. Então, essa aí é a diferença. O temperamento é a forma com que você atua, é o seu humor, é a forma com que você vai se comportar, né? O tanto que você aguenta de pressão em cima de você até você estourar, por exemplo. Então, é isso que o mapeamento de análise de perfil comportamental faz. Ele mapeia o temperamento das pessoas e automaticamente com esse temperamento nós sabemos aí o conjunto de habilidades, competências, porque o temperamento ele sempre leva a pessoa a agir de uma forma previsível. Legal. Você falou assim dos 4 perfis, né, comportamentais, e que todo mundo tem os 4, só que geralmente um fica mais predominante que os outros, né? Eu queria que você falasse agora, João, antes que a gente introduzisse um pouco esse assunto sobre os 4 tipos, né, para a gente fazer uma correlação com o empreendedorismo, né, com o empreendedor, né? Quais são os 4 tipos de perfis? Otávio, nós temos os perfis comportamentais colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Esses 4 perfis foram sendo desenvolvidos através da história da análise comportamental até chegar na empresa Solids, que converteu isso para a cultura brasileira, dando outros nomes para esses 4 perfis, sendo eles o perfil comunicador, perfil executor, perfil planejador e perfil analista. Você entende que fica muito mais fácil dessa forma, porque quando você fala, olha, comunicador, você já entende, né? Seria mais fácil eu colocar, por exemplo, falar comunicador do que sanguíneo, né? Se eu falar sanguíneo, eu acabo confundindo as pessoas. Agora, quando eu falo, olha, aquele cara, ele tem o perfil comunicador, você já sabe que é aquele que conversa bastante, que interage, que tem bastante amizades, né? Então, ficou mais fácil assim, com esses 4 perfis, sendo eles o comunicador, analista, planejador e executor.
Bacana. E quais são as características de cada um deles? Ok, o comunicador, ele é aquele perfil que ele gosta de se comunicar, ele está sempre na frente de relações. O maior valor do comunicador realmente é estar se comunicando, é estar gerando novas conexões. O analista, eu costumo dizer nos treinamentos que eu dou, que é aquele perfil do gênio. É o analista de dados, é a pessoa minuciosa e perfeccionista, pessoa incisiva, pessoa que gosta de entregar o trabalho com muita perfeição. Já o planejador é aquele que tem uma facilidade de fazer uma construção de visão de futuro e ele faz, Otávio, uma engenharia reversa dessa construção. E depois que ele faz esse desmonte dessa visão de futuro, ele tem muita facilidade de construir um passo a passo até ela. Então, o planejador ele tem essa facilidade. Fora que ele tem aquela característica mais calma dos 4 perfis, ele é o mais calmo. O executor já é aquele perfil que está por trás dos líderes, né? Quando você é o arquétipo do líder mesmo, porque é aquele que executa, é aquele que está por trás de grandes feitos. Né? Um cara que eu gosto muito de citar nos meus treinamentos, que é executor nato, é o Steve Jobs. Né? Porque ele tem a facilidade de comunicação, mas não é aquela comunicação relacional, é uma comunicação mais processual. É uma comunicação mais de execução mesmo. Ele comunica para executar e não para relacionar. Então, essa é a diferença entre os dois. Outra coisa que é importante nós sabermos aí é que você tem 2 perfis que são extrovertidos e 2 perfis que são introvertidos. Sendo o comunicador e o executor extrovertidos e o analista e o planejador introvertidos. Uhum. E o bacana, até a Dani comentou ali, ó, todos os perfis com seus pontos fortes e limitantes, né? Talvez quem está assistindo a gente pode estar falando, eu sou executor, ou eu sou analítico, não, eu sou comunicador, eu falo melhor. Não existe um perfil melhor que o outro, né? Não. Existem isso, cada perfil tem os seus pontos fortes e pontos fracos, né? Limitantes. Perfeito. Até porque o que acontece? Nós todos, é sempre bom falar isso, que nós todos temos os 4 perfis comportamentais. Eu vou deixar você descobrir, tá? Vamos ver se você descobre qual que é meu perfil. A Dani está perguntando ali, qual é o seu perfil? Então, Otávio, o que acontece muito nas escolas, que é uma dor muito grande, que precisa ser tratada, é a pessoa assumir arquétipo de perfil comportamental. Esse é o maior erro que eu vejo acontecendo. Por exemplo, a pessoa batendo no peito falando, olha, eu sou executor, o outro, não, eu sou comunicador, eu sou melhor. Então, não existe o perfil comportamental melhor que o outro. Existe o perfil certo para determinado tipo de situação. Ok? E uma outra situação é que quando você assume o arquétipo, você assume que você é um perfil comportamental. E esse é um erro muito grande, porque nós não somos perfis comportamentais. Nós somos indivíduos com características, personalidade, temperamento e caráter. O perfil comportamental, ele faz apenas parte ali do temperamento. Agora, se você for unir ali o temperamento, caráter, personalidade, crenças, valores e outras situações, o ser humano ele é tão complexo que a ciência ainda não conseguiu descobrir. A neurociência ela está na fase inicial aí do descobrimento do ser humano. Então, assumir um arquétipo de perfil comportamental é muito superficial. A gente está no nível da superficialidade ainda, né? Então, é necessário a gente desmistificar isso aí, desprogramar essa crença popular de que somos perfis comportamentais, porque não somos muito mais do que isso, né? Eu acredito, Otávio, que esse seja o primeiro passo para que a gente compreenda realmente o que é ter um perfil comportamental predominante e conseguir também transitar entre eles, né? Conseguir fazer essa transitação aí de
aumento, amplificação de zona de conforto, né? Então, isso é muito interessante, é muito bacana nós aprofundarmos isso e estar sempre aceitando essa situação. Exato, assim, porque o que é o bacana, né? A pessoa descobrir qual é o seu perfil, né? Ter essa visão interna, se conhecer, ver qual arquétipo ele é, e daí, assim, ele consegue conhecer quem está ao seu redor, né? Próximo dele, né? Aí eu fico pensando assim, talvez quem está nos assistindo pensa, ah, não, eu sou um empresário, tenho um negócio, um empreendedor, eu domino os cálculos e tal, mas eu não consigo me comunicar com o cliente. O que ele tem que fazer? Ele tem já um lado dominante, né? E tem o perfil comunicador que ele tem que ser trabalhado, né? Perfeitamente. Otávio, repete a pergunta para mim, por favor, que eu acabei me perdendo aqui. Isso, exato. Eu quis dizer assim, se um empreendedor, por exemplo, ele consegue dominar com maestria a questão de números, cálculos, né, controla bem a empresa, mas o ponto ali de chegar e comunicar com o cliente, às vezes não é tão assertivo. Sim. Então, assim, ele é um perfil de comunicador que ele tem que melhorar e tem jeito de fazer isso, né? Sim, tem a possibilidade. Por quê? Porque o perfil comportamental nada mais é do que um conjunto de habilidades e competências. É lógico que se eu tenho um temperamento predominante e esse temperamento ele me dá facilidade para análise de dados, eu vou ter muita dificuldade de desenvolver uma habilidade porque isso está muito distante. Quando a gente fala sobre isso, Otávio, a gente está falando sobre o quê? Sobre zona de conforto. Existe um outro erro muito grande que eu costumo citar nos meus treinamentos, que as pessoas falam que você precisa sair da sua zona de conforto. E isso eu acho uma falha muito grande das escolas ensinar isso. Eu acho um estereótipo muito falho. Por quê? Porque a zona de conforto, a gente luta por ela, para a gente ter conforto na vida. E quando você incita uma pessoa a ficar saindo da zona de conforto dela, você está fazendo ela quebrar, você está fazendo ela cair. Você está fazendo essa pessoa ela deixar de lado as habilidades e competências que ela já tem. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: vocês não precisam sair da sua zona de conforto. O que vocês precisam é ampliar ela. Porque o que é conforto? Por exemplo, eu falo sobre análise de perfil comportamental com facilidade porque isso está dentro da minha zona de conforto. Agora, quando eu vou falar, por exemplo, de outros assuntos, por exemplo, negociação internacional, isso já está fora da minha zona de conforto. Então, eu não tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que ampliar, porque isso é uma característica que eu preciso absorver, uma habilidade, uma competência nova que eu preciso desenvolver para que eu possa fazer essas negociações internacionais e por aí vai. Né? Então, faz mais sentido que nós lutemos para ampliar a nossa zona de conforto do que deixarmos de lado a nossa habilidade e competência que nós temos com facilidade, que nós já executamos isso de forma inconsciente, e automaticamente busquemos outra coisa. É por isso que você vê muita gente fazendo curso de coaching aí, metendo o pé no balde e tentando ir fazer outra coisa e esquecendo tudo. E o José Roberto Marques, ele fala uma coisa muito interessante, que é justamente sobre esse lance de você ampliar a sua zona de conforto, que é a sua história tem poder, o seu poder está na sua história. Então você já começa a pegar mais ou menos por aí essa questão de habilidades e competências aí, né? Faz sentido ou não? Faz sentido. Eu fiquei já pensando assim graficamente, né? Assim, quando a gente fala zona de conforto, a gente pensa em algo realmente pequeno aqui, né? Que está aqui ao nosso controle, né? E a gente sempre escuta, né, as pessoas falando:
você tem que sair da sua zona de conforto, né? Tem que sair da sua zona de conforto. Você, aí, agora, do jeito que você fez essa colocação, você não precisa sair da sua zona de conforto, você tem que ampliar a sua zona de conforto. E essa ampliação significa ampliar conhecimento, né? Ter segurança daquilo que você faz, né? Então, isso se encaixa perfeitamente com a questão dos perfis comportamentais. Se hoje eu, por exemplo, tenho uma facilidade maior em me comunicar, eu tenho que ampliar o meu conhecimento, aumentar minha zona de conforto para uma área que eu não tenho tanta afinidade, por exemplo, que seria finanças. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Por quê? Porque se eu tenho facilidade, o ser humano ele tem isso, né, Otávio? Eu tenho facilidade para tocar violão, para que eu vou querer tocar bateria? Então eu vou lá no violão, vou ficar com o violão na mão, batendo nele e talvez eu até tenha a oportunidade de tocar bateria, de me tornar um baterista melhor do que um violonista, mas eu acabo me dedicando mais àquilo que é fácil para mim. Por quê? Porque eu não vou ter tanta dor de cabeça. E é isso que difere um líder nato, um líder exímio, de uma pessoa, desculpa o termo, medíocre. Eu falo medíocre, mas eu não falo medíocre pelo lado negativo da palavra, mas mediocridade para mim pelo termo mesmo, o significado empírico dessa palavra. A linha média, né? A linha média, exatamente. Exatamente. Então, é errado a pessoa estar dentro da mediocridade? Não é errado. Se isso faz sentido para a pessoa, tá tudo bem. O que importa é aquilo que faz sentido. Mas o líder, aquela pessoa que ela quer gerar uma diferença, um impacto muito grande no mundo, ela entende que ela precisa conter uma biblioteca muito grande de habilidades e competências. Ela já sabe, eu preciso desenvolver habilidades e caráter. Quando nós falamos sobre a teoria hipocrática, isso já chegou até a fazer parte dentro do ocultismo, onde algumas sociedades secretas estudavam que para você ser um cara de impacto no mundo, você precisaria ter conjunto de habilidades e competência dos 4 perfis comportamentais. Isso é milenar. Nós não estamos falando de algo que foi desenvolvido pela Solids agora em 2007. Né? Nós estamos falando de hermetismo, nós estamos falando de teoria hipocrática, nós estamos falando de Galeno, nós estamos falando de Jung, fazendo aprofundamento de todo esse conhecimento dentro da área da psicologia analítica. Né? Então, isso é muito grande. Quando nós falamos de perfil comportamental, nós falamos de uma coisa muito grande, de uma transformação muito grande na vida das pessoas. Uhum. E isso que a gente está conversando agora faz total sentido no momento que nós estamos passando, né? Sim. Essas características assim que a pessoa que conseguir desenvolver isso, já vai dar um passo à frente nesse momento que a gente está passando, né? De dificuldades, de novos momentos, né? Das pessoas terem que procurar novos meios, né? E é o momento de colocar, aumentar uma deficiência, né? Trabalhar um perfil que não é tão grande para o momento, né? De repente, a pessoa precisa trabalhar o executor melhor agora, mais do que nunca, né? Perfeito. Tirar a bunda da cadeira mesmo, né? Tirar a bunda da cadeira. Porque nós vivíamos relacionalmente. Até dias atrás, nós tínhamos uma estrutura empresarial, nós tínhamos muito contato físico, então era mais fácil. Se eu sou um líder, planejador, eu tenho uma empresa, eu vou colocar do meu lado um comunicador, vou colocar um planejador, vou colocar um analista, vou montar o grupo correto dentro dessas características que eu preciso, porque quando eu contrato pessoas, é isso que eu contrato habilidades e competências, não contrato pessoas. Eu contrato habilidades, competências e tempo. Eu aumento o meu know-how através dessas contratações. Agora, o que acontece com esse novo cenário mundial?
Nós precisamos se adaptar, porque as pessoas elas se afastaram completamente, até por uma questão de segurança, e isso faz com que nós precisemos aí adquirir novas habilidades, novas competências, a se adaptar às mídias digitais, a fazer novos contatos de uma forma completamente nova. Para gente que estava, para um comunicador, por exemplo, ele está vivendo um pesadelo. E isso não é só porque ele é comunicador, é porque o temperamento dele desde criança foi assim, de se comunicar, de ter contato. Então, você imagina uma pessoa que está ali constantemente se relacionando hoje, vivendo nesse cenário. Se ela não se adaptar, se ela não aprender a transitar dentre todos esses conjuntos de habilidades, automaticamente ela pode correr o risco aí de entrar numa depressão, de ter um impacto muito negativo na sua vida. Isso, problemas psicossomáticos, né? Psicossomáticos. Bacana. Perfeitamente. Aí é só o Augusto Cury, né? Gente, olha só, são 7 horas e 35 minutos, a gente está na nossa live aqui do Next, né? Hoje com o João Carlos, falando sobre perfil comportamental, e hoje a gente está numa experiência diferente também, transmitindo ao vivo pelo Instagram e também via Zoom. A gente está fazendo aí esse multicanal hoje, já uma nova experiência também, né, João? Colocando, a gente está olhando aqui para cima do celular, aí desce um pouquinho a visão, a gente está gravando aqui no Zoom também. E vai ser um conteúdo que vai ficar disponível aí tanto no nosso Instagram, no IGTV, como futuramente o João vai colocar no canal dele no YouTube. Bom, João, você falou um negócio muito bacana agora, né? Nesse período que a gente está passando, né? Que é o momento das pessoas somar, né? Pegar alguns conhecimentos de uma habilidade de um, somada com outro, a gente vai montando, né? O Napoleão Hill chama isso de mastermind, né? Criar um mastermind, né? As competências certas para aquele negócio funcionar, né? E daí a gente fica pensando, como a gente consegue montar esse mastermind, as pessoas certas, com base no perfil comportamental delas? Bom, Otávio, nós precisamos fazer, primeiramente, o mapeamento, ok? Digamos, nesse caso, eu estou colocando um contexto de uma empresa já existente. Uma empresa que já tem um grupo, né, de pessoas ali trabalhando. Então, como que eu vou gerar maior produtividade? Quais as habilidades e competências que eu preciso para a minha empresa ter uma maior produtividade? Porque eu penso na minha empresa como uma pessoa mesmo, como se ela fosse uma egrégora, né? É a união de todas essas pessoas, é a cultura organizacional, os novos valores que essa empresa adquire através da convivência, através do desenvolvimento dessa instituição. Agora, como que eu consigo fazer isso? Através da engenharia dos cargos. Porque, de repente, eu tenho uma pessoa ali dentro da minha empresa que ela não gera produtividade nenhuma, a pessoa ela se demonstra preguiçosa, e o que que eu faço? Eu vou lá e mando a pessoa embora. Tá aí uma grande falha, porque se eu fizesse o mapeamento de perfil comportamental dessa pessoa, talvez eu descobrisse que eu tenho ali, na área administrativa, um big de um vendedor que lá na frente da minha empresa, ele pode fazer uma conexão enorme. E aí o que acontece? Exato. Aí eu gero exigência do meio em cima desse cara lá na área administrativa e começa a falar, olha, você precisa render, eu preciso de relatório, eu preciso de análise de dados, eu preciso disso e aquilo, e o cara vai se desmotivando. E ele chega um momento na vida dele, Otávio, que ele coloca a mão na cabeça e fala, cara, o que eu fiz na minha vida? Não é isso que eu quero para mim. Essa empresa não me valoriza. Essa empresa não entende o que eu preciso. Essa empresa está me deixando de lado, eles não me valorizam. Quer saber? Eu ia falar uma palavra bem louca aqui, né? É isso, aí o cara não rende, ele não veste a camisa da empresa, porque é o sonho do líder, né? Cara, eu quero pessoas que vestem a camisa da minha empresa.
Mas o que esse cara está fazendo? O que esse líder está fazendo para os colaboradores dele vestir a camisa da empresa? Bem isso, né? É bem isso. Então, o mapeamento de análise comportamental, ele é isso. Ele é a primeira coisa que eu costumo dizer é o reconhecimento do líder para com seus colaboradores. Não é só mapeamento. Se eu estou fazendo mapeamento da minha equipe, é porque eu me interesso por ela, é porque eu quero ver essa equipe se desenvolvendo, é porque eu sei que a partir do momento em que eu mapeio, que eu sei as habilidades e competências desses meus colaboradores, eu vou desenvolver eles. Eu sei qual o ponto de desenvolvimento que eu vou trabalhar para tornar esses profissionais melhores e automaticamente isso refletir lá fora. Isso vai refletir de uma forma muito positiva e até lucrativa para mim e para os meus colaboradores também. Então é isso, mapeamento é isso. E um colaborador motivado trabalha por 10, né? Então isso é muito importante mesmo. Trabalha por 10. É aquele cara, né, que eu tô independente de horário, independente de tudo. É aquele cara que eu posso ligar para ele, mandar um WhatsApp para ele 10 horas da noite. Eu sei que eu tenho essa segurança, eu tenho essa conexão. Otávio, eu fui na Solids em São Paulo, eu fiz meu treinamento pela Solids antes do IBC. Eu conheço a ferramenta de assessment há 4 anos. E, cara, se eu falar para você que na Solids tem bateria, guitarra, tem tudo lá. Tem uma banda dentro da Solids. Os caras têm um horário todo dia para ir lá e fazer um som no pátio da Solids. Eles trabalham de chinelo, cara. Agora eu falo para você, a maior instituição de assessment do país, a única que tem um assessment validado por uma universidade federal, tem parceria com a USP, tem mais de 5.000 empresas utilizando o assessment. Os caras trabalham de chinelo. Por quê? Porque eles estão à vontade. A Solids mapeia um por um. Até para você contratar o serviço de assessment e ser franqueado deles, você precisa fazer análise e mapeamento de perfil comportamental. Porque eles vão ver se faz sentido ou não você trabalhar, se isso vai ser rentável para você também. É o que as grandes empresas fazem, né? Aquelas empresas que realmente direcionam uma atenção especial para o seu colaborador, tem essa nova política, essa nova cara, né? Não é aquela coisa de entrar, bater o cartão, sentar e ficar quietinho ali dentro de um coxinho, né? Tem que trabalhando essa liberdade, essa criatividade, o funcionário voa, né? Exato. Aqui em Maringá nós temos empresas que são dessa maneira, né? Que trabalham dessa maneira com seus colaboradores, né? Aí, de forma mais abrangente, o pessoal acho que é da Hotmart, o Lead Lovers, que, assim, eles trabalham, seus colaboradores trabalham assim com uma liberdade muito gostosa, assim, que a gente conhece, né? Que a gente vê, estuda, e depois isso coloca até mais responsabilidade para eles produzirem, né? Sim. Isso coloca gera uma responsabilidade muito grande. O fato que eu vejo muito hoje em dia, Otávio, é o seguinte: tem muito cara, muito, utilizando ainda a liderança como chão de fábrica. Revolução industrial na veia. E isso, cara, já era faz muito tempo. A Hotmart usa o Assessment, você sabe disso, né? Uhum. Eles utilizam o sistema de Assessment Profiler, eles têm um contrato com a própria Solids para fazer aplicação nos colaboradores. Então, cara, se uma empresa como a Hotmart, se uma empresa como o Cicobi, se uma empresa como o Instituto Brasileiro de Coaching utiliza Assessment, por que eu não vou usar? Eu preciso me adaptar à questão. Se eu sou um líder, a minha maior liderança é aprender com outros líderes, né? Você vê ali pela própria programação neurolinguística, questão de modelagem, questão de nós estamos evoluindo, nós estamos em uma nova situação.
O ser humano em si não tem mais tempo para chão de fábrica, para o que é desumano. Nós precisamos ser mais empáticos. Nós precisamos entender os nossos colaboradores como pessoa, porque o salário não funciona mais. Ninguém mais trabalha por salário. Hoje eu preciso ser digno. Eu honro e respeito o meu trabalho. Eu preciso ser honrado. Eu preciso ser reconhecido. E a partir do momento que isso não existir, automaticamente o dinheiro não compra mais, exatamente pelo fato de que o ser humano ele está passando por um processo de evolução e transformação muito grande. Perfeito, perfeito. E isso é como o nosso título, né, da nossa live, né? Perfil comportamental empreendedor de sucesso, né? Fazendo isso, você chega, alcança o sucesso, né? Tanto para você que tem uma empresa com um tanto já de funcionários, colaboradores, né? Que seja 2, 3, 4, mas que isso já é um grande passo. Ou para você que é empreendedor, que está ali na batalha, no dia a dia, suando, vendendo seu serviço, vendendo seu produto. Isso é muito importante, que isso te leva a alcançar o sucesso mesmo, né? João, eu estava aqui vendo algumas pessoas que estão entrando. Obrigado a todo mundo que está participando aqui ao vivo com a gente. E depois, não esquecendo que depois essa live vai ficar gravada para poder assistir depois no IGTV e no YouTube, no canal do YouTube do João também, já que a gente está fazendo pelo Zoom. João, é o seguinte, cara. Eu quero saber de você, né? Nós falamos dos 4 perfis. Né? E talvez tenha alguém se perguntando aqui, mas como eu descubro qual é o meu perfil? Tem algumas perguntas chaves assim que a gente pode fazer que ajuda a gente a entender qual é o descobrir qual é o perfil predominante, pelo menos? Sim, existe. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é se ela é introvertida ou ela é extrovertida. Uhum. Ela é mais Aí relacional. Já duas colunas, né? Introvertida e extrovertida. Introvertida e extrovertida. Agora, é lógico, são termos muito simples para a gente, mas vamos falar um pouquinho sobre isso para quem não tem tanta conexão com esses termos. O que é uma pessoa extrovertida? É a pessoa mais entusiasmada, é aquela pessoa que está voltada para outras, pessoa conectada, pessoa que, né? Um analista, por exemplo, quando vê um extrovertido, ele morre de raiva, ele odeia. Ele odeia, simplesmente não admite uma pessoa que é extrovertida. Ele não gosta de conexão. Por quê? Porque é introvertido. Então, o introvertido ele funciona de uma forma diferente. Mas por que, Otávio, que funciona? Isso é hormonal. O introvertido ele precisa de menos dopamina do que o extrovertido. Isso é fisiológico. Ok? Então, a pessoa que ela é extrovertida, ela precisa mais se relacionar, mais festa, mais conexão. Por quê? Porque ela precisa de mais dopamina, ela precisa gerar mais hormônio para se alimentar disso. Ela se motiva assim. Já o introvertido, não. Você dá uma pequena dosinha ali de dopamina para ele, ele já está satisfeito. Então, uma palavra positiva que você fala para uma pessoa introvertida, ela já está satisfeita, ela não precisa tanto daquela conexão. Ela está ali na frente da Netflix, vendo uma série, ela já está se alimentando. Já é diferente do extrovertido, que é o que eu falo, né? Nesse momento de pandemia, aí, os extrovertidos eles estão sofrendo muito. Isso. Agora, dentro dos extrovertidos, nós temos o comunicador e o executor. O comunicador, ele é voltado para outras pessoas, ele é conectado com pessoas. Já o executor, ele é conectado com processos. Por mais que ele se comunique bem, o negócio dele é processo, é estar por trás de realização de processo. Ele não tem tanta empatia quanto o comunicador tem. Já do outro lado acontece a mesma coisa. Os dois introvertidos também, tem um que é voltado para pessoas e o outro que é voltado para processos. Então, no caso, o analista, ele não é muito chegado em conexão humana. Por quê? Porque ele é um perfil voltado para processos. Já o planejador, ele é voltado para pessoas.
O planejador, ele é aquele que mais ama, eu costumo dizer. Ele é o perfil que mais se conecta verdadeiramente. Porque qual é a diferença do planejador para o comunicador? O comunicador, ele é relacional, mas superficial. E o planejador, ele é relacional e profundo. Então, o planejador, quando ele é amigo de alguém, ele é amigo verdadeiramente. Ele tem poucos amigos, mas eles entram na frente de uma bala por causa desses amigos. Já o comunicador, não. O comunicador, o negócio dele é só fazer conexão, conversar, bater papo e tal, mas ele não tem aquela conexão tão forte, tão viva. Então, com isso, ele consegue arrebanhar pessoas. Isso, ele é um influenciador. Exatamente, ele é um influenciador, ele é o vendedor nato. O vendedor nato, qual que é o arquétipo do vendedor? É aquele que ele é seu amigo até te vender algo, depois já era. Enquanto até ele, esse é o arquétipo do vendedor de chão de fábrica, né? Que ele se conecta com você até alcançar o objetivo dele. Aí depois que ele alcançou, beleza. Se ele tiver um outro objetivo, ele passa para o outro. Agora, se ele fechou ali, se é, por exemplo, vou vender um imóvel para o Otávio e nunca mais vou ver o Otávio, para mim não faz sentido nem mandar o WhatsApp depois, né? Então, essa aí é a diferença. Já o planejador, não. Se eu tenho um vendedor que ele tem um perfil planejador e ele consegue se conectar com uma pessoa, é ele que vai, daqui 10 dias, ele vai entrar em contato com a pessoa. E aí? Gostou da casa? Como que tá? É arejada? Não é? Posso ir aí para a gente bater um papo, tomar uma cerveja junto? Então, ele cria uma conexão com o resto da vida. Então, é aí o cara que faz a venda, faz a pós-venda, mantém o cliente, faz uma terceira venda mais para frente em algum tempo para a mesma pessoa. Exato, porque ele se vende, né? Apesar do planejador não se vender bem. É aí que está a grande sacada da coisa, porque o comunicador ele se vende muito bem. O comunicador ele é audacioso, ele não tem medo de falar. O comunicador ele é uma pessoa que ele não tem preconceito de raça, cor, de nada. Todo mundo para ele é amizade, todo mundo para ele. Então automaticamente ele se vende muito bem porque ele se conecta com todo mundo. Já o planejador não. Ele é mais reservado. Ele vai te analisar durante dias. Essa venda, no caso, ela precisa ser levada durante dias, meses ou até anos, para ele chegar a confiar em você totalmente. Se ele realmente confia em você, cara, é pro resto da vida. Pro resto da vida. Você nunca vai ver uma propriamente dito assim, uma traição de um planejador, porque ele é o perfil que ele mais ama. Agora vamos para o outro lado, dos caras que são processuais. O analista e o executor são processuais. Automaticamente eles não se alimentam de relação. Boa noite, Dani. Eles não se alimentam de relação humana, eles se alimentam de processos. O analista, ele é aquele cara que se ele cometer um erro, ele vai ficar remoendo aquele erro durante dias, meses, anos. Ele pode entrar em depressão porque ele é o perfil melancólico. Ele chora com facilidade, qualquer coisa. Se você estiver passando na rua, tiver um grupo de pessoas falando, já estão falando de você. Então, o analista, ele é o perfil que ele leva tudo muito para o lado pessoal. E ele costuma ser negativo também. O analista, ele é aquele perfil que ele é reservado e tudo vai dar errado. Não vamos isso não. Ele é muito medroso porque ele tem um valor de segurança muito grande. Tem sempre um pé atrás. Sempre um pé atrás. Então, ele erra menos. Ele costuma não errar. E ele também é um perfil de processos lentos. Porque se eu for pedir um artigo escrito para um analista, esse artigo vai ter, no mínimo, 1.500 caracteres. E muito bem escrito, com fonte,
da onde que veio, quem foi, com citação, vídeo. O cara vai fazer um regaço para me entregar aquilo ali perfeito. E se eu chegar nele depois e falar, cara, eu não gostei disso porque você errou aqui. É perigoso ele pôr uma corda no pescoço e se enforcar, falando exageradamente, né? Já o executor, cara, você quer ver aonde que você vai ver executor pra caramba? Em bolsa de valores. Porque é os caras arrojados. É aqueles que metem a cara. Mas aí você fala para mim, nossa, isso é bom, né? É bom porque... Mas e aí? Erra pra caramba. O executor, ele é o perfil que mais erra. Porque assume o risco, né? Oi? Assume o risco. Ele assume o risco. Na realidade, o que acontece com o perfil executor? Ele tem a ideia e executa. Tem ideia, executa. Ele não planeja. Ele não planeja. Pula uma etapa. Ele pula a etapa do planejamento. Ele primeiro executa para ver se vai dar certo, para depois tentar executar de novo. Se der errado, ele muda e vai executando. Ele pula o planejamento. Por quê? Porque o perfil executor e o perfil planejador são antagônicos. O executor é o vilão do planejador. O executor é o oposto. Tudo que o planejador tem, o executor tem ao contrário. Então, enquanto o executor é calmo, o executor é explosivo. E o oposto também com o comunicador é analista. Enquanto o comunicador se relaciona, o analista se fecha. Por isso que Galeno, lá atrás, Hipócrates, falou que o analista, no caso, o perfil analista que a gente está falando, é o perfil que? Melancólico. Por quê? Porque ele é melancólico, ele é aquele cara que, né? Tem um desenho animado que os meus filhos assistem, que se chama Jovens Titãs. E tem a Ravena nos Jovens Titãs. A Ravena é o perfil analista. Uhum. Então, é isso que acontece com os perfis comportamentais. É fácil entender. É muito fácil entender, porque qual que é o meu perfil comportamental, por exemplo? Se eu sou uma pessoa que eu me conecto muito, gosto de ter muitas amizades, eu sou comunicador. Se eu estou por trás de empresa, estou sempre executando alguma coisa, eu sou executor. Se eu gosto de analisar as coisas, se eu sou daquele cara que fala, tô vendo o que você está pensando aí, estou analisando tudo, você, de cima e embaixo. Então, é o analista. E, por fim, o planejador, que é aquela pessoa que gosta de colocar tudo no papel, tudo que eu faço, eu coloco no papel. Eu amo planta de casa. Ele fala assim, peraí, deixa eu ver aqui por onde que eu começo. Você fala assim, vamos viajar final de semana. O cara já começa a pensar agora se vai estar chovendo ou não, que roupa que vai levar, qual caminho que vai pegar. Perfeito. É isso. E é a questão da segurança também, né? Que o planejador, ele gosta muito dessa segurança aí, né? Ele se conecta com segurança. Bacana. E esse é o caminho, né, João, para o empreendedor, né? Saber se encontrar, ver qual realmente é o seu perfil comportamental e buscar o sucesso, né? Agora já são 7 horas e 57 minutos, daqui a pouquinho o Instagram já vai mandar o alerta aí que está acabando o tempo. João, vem cá, para as pessoas que estão assistindo, que estão participando com a gente, que estão assistindo, deixa aí algum contato para, se elas quiserem ter mais curiosidade ou querer saber sobre o seu perfil comportamental, como que elas podem te encontrar? Tá. Os meus sistemas, eles estão passando por uma transição muito grande. Eu estou com uma equipe de marketing trabalhando nos sistemas da New Coach. Então, se você, de repente, entrar nos sites da New Coach, eles estão fora do ar, mas é newcoach.com.br, newcoach.com.br. O ideal é que vocês que estão assistindo aí agora, nesse exato momento, se quiser fazer um mapeamento ou algum trabalho, pode me chamar no direct do Instagram que eu vou atender da mesma forma que eu estivesse atendendo em qualquer um dos meus sistemas. Hoje a New Coach ela tem uma equipe por trás do atendimento que está preparada para atender em qualquer mídia digital.
Então, também tem o meu WhatsApp, que é 999004140, que é o WhatsApp da empresa, ok? Então, esse WhatsApp a gente atende mais em horário comercial. Repete aí o WhatsApp, é código 44. 44 99900 4140. Então, esse WhatsApp ele é mais em horário comercial. Por isso que eu ainda insisto que vocês, se precisarem do meu trabalho, me chamem no direct por enquanto, até tudo se normalizar aqui, que eu preciso me adaptar a esse cenário da pandemia aí, né? Acredito que todos nós, né, Otávio? Respondendo aí, a Dani, né? Você fez um desafio com ela aí para ela ver se descobria qual que era o seu perfil. Dani, você tá aí com a gente? Já descobriu qual que é o perfil do João? Só falei pra ele que acabou batendo. Pelo meu jeito de falar, já dá para pegar já, viu? Se a pessoa se ela tiver ali um pouquinho de sensibilidade, ela já pega, viu? Hoje, João, a gente costuma fazer a live no cowork, né? Hoje a gente está fazendo aqui de casa, né? E daí ela tá zanzando aqui pela casa, tal, fazendo coisa e acompanhando a gente no celular e aqui também. Ela falou que o celular acabou a bateria. Mas ela falou que você... Só um pouquinho. O que é? O que é mais tranquilo pela voz. Ela falou assim que você é muito tranquilo. Tranquilo. Aí, com essa tranquilidade, o que você se encontra aí? Qual que é o perfil? Olha, Otávio, eu acredito que essa tranquilidade vem um pouco da minha busca pela inteligência emocional de Daniel Goleman. Pronto, aí, ó. Tá equilibrando aí os perfis. Tá equilibrando, porque hoje realmente eu estou buscando sempre isso, eu estou buscando transitar entre os perfis. Quando eu fiz o meu primeiro estudo na Solids, eu achava que eu ia ser só um perfil para sempre. Hoje eu já entendo que eu sou os 4 perfis comportamentais e eu tenho toda a possibilidade de ser qual eu quiser no momento que quiser. Mas o meu perfil predominante é o perfil executor. Sensacional. O Marcos Mendes acabou de entrar, ele ali no Instagram, o Sucesso Exige Mais, também é coach, amigo nosso. Obrigado aí, Marco. A Dani falou assim, você evoluiu, hein, João? Parabéns, é isso mesmo. Gente, é isso aí. São 8h01, né? Tem uma coisa que o João não falou também, que ele também é músico. Eu falei para ele, pega o violão para terminar a live, tocando pra gente, ele ficou comigo. Ele arregou. Mas não tem problema não. A próxima você vai tocar um rock and roll pra gente. Beleza. A gente faz o som. Não, eu não sou só dominante. Não sou só dominante. Eu sou os 4 perfis comportamentais. E mais as minhas características, habilidades, competências, conjunto de valores, crenças, ok? Hoje eu já consigo agir em qualquer um dos 4 perfis comportamentais dentro do que eu preciso, para minha necessidade. A New Coach me exigiu muito isso. Respondendo a pergunta aí de o sucesso exige mais. Sucesso exige mais. Ô, João, a gente tem uma coisa que a gente sempre faz ao final das lives, né? A gente pede para o pessoal que está acompanhando fazer um print da tela e mandar depois colocar lá no Story marcando a gente, né? Legal, então, legal. faz uma pose bonita, dá uma ajeitada no cabelo, a gente conta até 3, faz uma pose e a galera vai printar, aí depois marca a gente nos stories, hein? Beleza, vamos lá? 1, 2, 3. Show. Sensacional! Bacana. João, em nome do Next, gratidão pela sua participação aqui com a gente, tá? O Next está sempre de portas abertas para você, tá? Eu e a Dani estamos muito felizes, ficamos muito agradecidos quando você aceitou o convite em participar com a gente, tá bom? Gratidão imensa, obrigado por compartilhar aí do seu conhecimento com a gente, tá bom? Tá, joia. Otávio, muito obrigado também pela parceria, pela oportunidade. E todos nós da equipe New Coach pode ter certeza que vai rolar uma parceria muito grande aí no futuro entre a New Coach e a Next. Beleza? Um forte abraço. Manda um abraço para a Dani. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Que tchau, pessoal.
que acompanhou a gente durante a live. Lembrando que a live vai ficar salva no IGTV e depois também vai ter ainda a oportunidade de acompanhar essa live que está sendo gravada pelo Zoom, que vai lá para o canal no YouTube do João. Gente, isso aí, gente. Grande abraço, boa noite, fiquem com Deus, bom resto de semana aí e terça-feira que vem estaremos aí novamente para mais uma live, ok? Valeu. Até mais! Tchau, tchau.